Gente linda do Dani a Paz, eu vou trazer hoje para você um ensinamento em 4 partes do que você precisa fazer, do que você precisa ter, do que você precisa buscar para que você seja uma pessoa perfeitamente usada por Deus, para que o seu ministério, para que a sua vida resplandeça a luz de Jesus, para que você ganhe muitas almas, para que você seja uma peça preciosa no reino de Deus e para que você receba muito galardão da parte dele. Presta atenção. Primeiro de tudo, você tem que saber qual é a sua inclinação ministerial. Veja bem, inclinação ministerial não é chamado, não tem nada a ver. Chamado, Deus dá o mesmo para todo mundo. Porque chamado, tá lá em Mateus 28, 19 e 20. É quando ele fala pra gente ir por todo mundo e ganhar alma, pregar o evangelho. Então o chamado é o mesmo, para todos os que creem. O chamado é ganhar almas. Agora, como que eu farei para ganhar essas almas? Como que Deus vai me usar? Onde Deus vai me usar? Aí é a sua inclinação ministerial. Vou te dar um exemplo muito simples. O irmãozinho sonha em ser cantor. Ele sonha em ser um ministro de louvor. Só que o cara, a voz dele, gente, parece que alguém está espancando uma hiena. Não é a sua inclinação ministerial, meu amado. Eu sei que tem gente que canta mal, mas que é tão cheio de unção que Deus usa. Mas Deus tem um caminho excelente para você andar. Alguma coisa que você nasceu, que você é bom. Um talento, você já tem algum talento natural. Você já tem em você, Deus já te fez predisposto a ser melhor do que os outros em alguma área. E naquela área, ali é a sua inclinação ministerial. Então você tem que descobrir no que você é bom, que vai poder somar para o reino de Deus. E aí ali você vai investir. Então primeira parte, você tem que descobrir a sua inclinação ministerial, o seu talento. Segundo ponto, para você ser uma pessoa usada por Deus, você tem que ter unção. Unção começou lá no Velho Testamento, quando algum profeta vinha da parte de Deus e derramava sobre a cabeça da pessoa o azeite. O ato de ungir tornava a pessoa ungida. Isso era uma figura clara do que o Espírito Santo faria com as pessoas logo após a dispensação da graça, que é depois que Jesus Cristo ressuscita, sobe aos céus e o Espírito Santo desce. Ele derramaria sobre nós o Espírito Santo de Deus, ou seja, ele nos ungiria. Unção, então, é ter a presença do Espírito Santo na sua vida. Unção está diretamente ligada à busca. Eu não estou falando meritocracia, Deus não recompensa as pessoas, não é isso. Mas é que Deus está no trono. Quanto mais eu me achego perto do trono, mais eu vou sendo iluminado pela luz que ele emana. Então a presença de Deus, a unção, é fruto da minha busca por ele. E aí quanto mais eu busco, mais ele vai se revelando. Jeremias 29, capítulo 13, ele fala: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Ou seja, eu tenho que buscar Deus, eu tenho que ir atrás dele. Clama e ele responde. É se encher de Jesus diariamente, viver uma vida de santidade. Não adianta eu querer ter a mesma vida espiritual do irmãozinho que está todo dia orando, todo dia buscando. É lógico que Deus vai se revelar muito mais para ele. Então não adianta também eu só ser um bom cantor. Se eu não tiver unção, as pessoas vão ver: nossa, ele tem uma boa técnica vocal, mas na hora que eu estiver louvando eu não vou tocar ninguém, porque eu não tenho a presença do Espírito Santo na minha vida. Terceiro ponto, para você ser uma pessoa usada por Deus, você tem que ter conhecimento das Escrituras. Querido, não adianta você ser uma pessoa que busca Deus e tem unção, não adianta você ter o talento naquilo que você faz, mas se você não souber o que falar, se você não souber o que você vai falar besteira. E aí sai esse monte de heresia que um monte de gente fala. E são pessoas boas no que fazem. O cara sabe escrever bem, o cara sabe pregar bem, a moça sabe pregar bem, sabe cantar bem. Mas se não tiver base bíblica, não vai sair coisas bíblicas. Aí a pessoa fala tudo que ela acha, aí é um monte de eu acho, e quase nenhum assim diz Deus. A palavra de Deus ensina, João 8,32, pra gente conhecer a verdade, e a verdade libertará. E Jesus deixa claro, João 14,6, ele é a verdade. Então nós temos que conhecer Jesus de verdade, para poder falar coisas sérias. Mas como que eu vou conhecer Jesus de verdade? Palavra de Deus, ele mesmo deixa isso claro. Se você abrir a sua Bíblia em João 5,39, ele vai estar lá falando, ele vai estar lá escrito: querido, examinem as Escrituras, porque elas falam de mim. Sabe por que se multiplica tanto essas igrejas cheias de palhaçada, idiotice e heresia? É Oséias 4,6. É porque o povo não tem conhecimento, lhe falta conhecimento, por isso que o povo é destruído. O próprio Paulo fala isso para Timóteo, lá em 2 Timóteo 2,15. Fala: Timóteo, se você quer ser um obreiro aprovado, você seja aquele cara que maneja bem a palavra da vida. Maneja bem as Escrituras, maneja o que está escrito, saiba o que está escrito. Não adianta você ser bom no que você faz, não adianta você ter unção, porque você busca Deus, você ora e clama muito, mas se você não souber o que você falar, você vai falar asneira.
E o quarto ponto é profundo, e você tem que entender o que eu vou falar agora. O quarto ponto é credibilidade. Você tem que ser uma pessoa com credibilidade. As suas posturas têm que ser equivalentes, elas têm que refletir aquilo que você prega. Você tem que viver aquilo que você está pregando. E acima de tudo, presta atenção, você não pode dar escândalo. Eu tenho que falar sobre isso. Em 1 Coríntios, no capítulo 4, o apóstolo Paulo ele vai explicar para nós, os que foram chamados para pregar o evangelho, os que foram chamados para ter uma inclinação ministerial, ou seja, todo mundo aí que está me ouvindo e que quer servir a Deus. Todos nós fomos chamados neste mundo, ele fala, para nós sermos espetáculo para esse mundo. Espetáculo, ou seja, as pessoas estão te olhando, as pessoas estão refletindo a sua vida nelas, elas estão vendo, e você tem que refletir Jesus. Elas têm que olhar para vocês e ver Jesus. O problema é que tem gente que toma umas atitudes sem pensar na consequência daquilo que elas estão fazendo. Por exemplo, recentemente uma dessas ídolos gospel da galera aí, ela foi pregar numa balada. Diz ela que foi pregar na balada. A gente acredita porque a gente não tem o direito de duvidar do irmão. Beleza, vamos dizer que ela foi pregar numa balada. Mas, querido, você tem que entender o seguinte, a quantidade de irmãozinho que é fraco na fé, e a Bíblia fala isso em Romanos 14, pra gente não escandalizar o irmão que é fraco na fé. E ele não é fraco porque ele é pior que eu, não é isso. Ele é fraco porque ele tá começando a caminhada, ele ainda não teve o entendimento da graça pleno. Se eu vou fazer um negócio desse, um monte de jovenzinho vai olhar e vai falar assim, nossa, então quer dizer que eu posso ir na balada para pregar? E adivinha o que vai acontecer? Adivinha? Dani, eu tenho que tomar muito cuidado com tudo que eu faço. E tem coisas que eu vou fazer pra Deus. Por exemplo, se Deus me falasse pra ir pregar numa balada, eu iria com a maior alegria do mundo, porque eu estou obedecendo a voz de Deus. Mas eu não postaria um negócio desse. Se Deus me chamou para pregar num prostíbulo, na zona, olha aí, Deus falou pra mim, Dani, vai lá, e acontece, isso é real. Vai lá e fala com as prostitutas. Eu vou falar com as prostitutas. Eu não vou mostrar um negócio desse, porque nem todos estão aptos para aguentar um negócio desse. Imagina a quantidade de jovenzinho solteiro, cheio de hormônio, que vai lá para falar com elas, e as mulheres acabam levando eles pro lado negro da força. Vocês estão entendendo o que é credibilidade? Credibilidade é você ter uma postura aceita na sociedade. E eu não estou falando de ser aceito igual Jesus não era pelos judeus, não, pelos fariseus. Estou falando de ter uma postura aceita por Jesus. Fazer aquilo que Jesus faria. As pessoas olharem para você e ver que você é uma pessoa que caminha como Deus. Você caminha como Jesus andou nessa terra. Por mais que nós sejamos seres imperfeitos, nós temos que buscar ser. Isso é credibilidade, é você viver o que prega, é você ter uma postura como de Jesus e você tomar cuidado para não escandalizar a igreja. Misericórdia. Eu não consigo entender, cara, como é que alguém se levanta para ser um representante de Jesus Cristo aqui na terra, um cara, e ele consegue se separar da esposa e continuar exercendo o ministério? Ou como é que ele consegue casar de novo, sabendo que Deus deixa claro que casamento é um só, que o que Deus uniu, que o homem não separe, que aí ele vem e continua exercendo o ministério como se não tivesse problema nenhum. O cara conhecia Jesus, o cara casou diante de Deus, o cara orava, o cara ensinava, o cara ou a mulher, e ele se separa e continua exercendo o ministério, velho. Como que eu ouvi uma pessoa dessa? Aí vocês falam assim, ai que julgador, ai que não sei o que, porque vocês estão acostumados a aceitar qualquer coisa em púlpito. É por isso que vocês acham que eu sou julgador. Porque uma pessoa sincera diante de Deus, uma pessoa que anda com Jesus de verdade, ela não comete esses escândalos, não comete. Deus deixa claro que aquilo que ele uniu, o homem não separe. Gente, isso é uma verdade indiscutível da palavra de Deus. Que o que Deus uniu, o homem não separe. Aí você vê a quantidade de pastor, a quantidade de missionária, a quantidade de cantor e cantora que separa e continua exercendo o ministério, que casa de novo e continua exercendo o ministério, que desobedece a palavra de Deus e continua exercendo o ministério. Gente do céu, cadê a credibilidade de um cara e de uma mulher, do marido e de uma esposa que se dizem representantes de Jesus na terra? E aí você assiste esse vídeo e você acha que eu sou julgador. Você acha que eu sou julgador porque o pecado tá entrando dentro da igreja e você tá achando normal. Normal não é normal. Se Deus te levantou, se Deus te colocou num lugar de destaque no reino de Deus, aqui na terra, como pregador ou pregadora do evangelho, toma cuidado com as suas posturas, toma cuidado com as suas postagens, toma cuidado com o que você fala, toma cuidado com o que você faz, porque a gente não tem mais o direito de fazer qualquer coisa não, tem mais o direito de fazer qualquer coisa não. Eu tenho que abrir mão das minhas vontades se isso for escandalizar o reino de Deus.
tomar cuidado com a foto, vou tomar cuidado onde eu vou tomar cuidado com o que eu falo, e se for necessário ir num lugar que escandaliza, que seja realmente Deus falando, eu não preciso mostrar pros outros, eu não preciso colocar no holofote, porque o risco de fazer o irmãozinho cair é enorme, e aí, rapaz, ministério vai por água abaixo. Se você tiver uma inclinação ministerial, se você tiver unção, se você tiver conhecimento das escrituras e se você tiver credibilidade na sociedade, querido, Deus vai te usar para fazer um estrago no inferno. Que Deus te use para arrancar essas almas da mão do diabo, para que Deus te use a sua boca na hora de pregar, sua mão na hora de orar, seus dedos na hora de digitar, seu coração e sua mente na hora de pensar e na hora de meditar naquilo que vai ser dito e ensinado. Que Deus te use, cara, em nome de Jesus. Que você receba uma unção hoje diferenciada, você ganhe almas. A seara é grande, tem muita gente precisando ouvir e são poucos os ceifeiros. Pouca gente está disposta a morrer por Jesus e servir Jesus. Que em nome de Jesus você seja um desses, que não se vende para as paixões desse mundo, não se venda para esse mundinho gospel, não se venda para essas doutrinas hereges, dessas igrejas hereges. Que você seja um servo usado, uma serva usada na mão do Senhor Jesus. Viu? Que Deus te abençoe. Se a gente não se encontrar nessa vida, que a gente se encontre na eternidade. Eu sou Daniel Sade, eu te amo de verdade.